Olá, meu nome é Alessandro. Nós vamos, neste momento, realizar um breve estudo de um tema da Palavra de Deus. Dentre tantos temas, eu selecionei um tema que pode ser útil para você compreender melhor quando a Bíblia fala da lei de Deus. Sempre que vamos ler a Bíblia, nós devemos orar, pedindo a orientação do Espírito Santo para que ele nos guie na verdade conforme a promessa de Jesus. Então vamos fazê-lo. Senhor Deus, queremos te agradecer por este momento e queremos pedir, Senhor, que o Senhor nos abençoe agora ao meditarmos na tua palavra. Que eu possa abençoar as pessoas que estão assistindo ou que estarão assistindo esse vídeo e que o Senhor possa, Senhor, nos guiar sempre no caminho da verdade e que possamos aprender a tua vontade para as nossas vidas, sabendo que isso vai contribuir para a nossa felicidade. Em nome de Jesus. Amém. Quando falamos de lei de Deus, muitas vezes podemos correr o risco de nos confundir. Há pessoas que inclusive usam expressões que aparecem na Bíblia de forma alternada e se referem à lei de Moisés, em outros momentos à lei de Deus, e muitas vezes confundem os tipos de leis que existem na Bíblia e correm o risco de achar que leis que ainda estão vigentes não estão mais. E nós vamos, nesse breve estudo, ver o que a Bíblia diz, né? Que tipos de leis há na Bíblia. Eu vou citar aqui alguns exemplos de como nós podemos discriminar as leis que nós encontramos na Bíblia. Nós podemos, por exemplo, em Êxodo 21 e 20, até o capítulo 22, encontrar ali leis civis e administrativas que Deus deu para a proteção de Israel. Nós também podemos encontrar, por exemplo, em Levítico 1 a 4, leis cerimoniais para a liturgia e para as festas comemorativas que prefiguravam o Messias para o povo de Israel. Em Levítico 11, por exemplo, nós podemos encontrar leis de saúde. Ali tem um exemplo de animais que Deus ali permitiu que o povo comesse, outros que ele não permitiu, visando, obviamente, a felicidade e o bem-estar do ser humano. Deus é o Criador, ele sabe o que é melhor para nós. E em Êxodo 20, capítulo 3, versos 3 a 17, nós encontramos ali a chamada lei moral, conhecido como 10 mandamentos ou decálogo, né? E essa lei moral expressa o caráter de Deus e coloca normas, um padrão de vida, de relacionamento. Inclusive, os primeiros mandamentos, eles mostram nosso relacionamento vertical, ou seja, nosso relacionamento com Deus, e os mandamentos seguintes revelam nosso relacionamento horizontal com o nosso próximo. Então, nós vemos vários tipos de leis na Bíblia e nós conseguimos entender que estas leis civis, administrativas, leis de saúde, eventualmente são chamadas também de leis de Moisés, ou lei de Moisés, porque na verdade elas formaram um conjunto. E também pode ser esclarecedor lembrar que a expressão lei na Bíblia, dependendo do contexto, ela pode incluir os 5 primeiros livros, que são os livros escritos por Moisés, que era chamada de Torá, né? E cujo significado tem a ver justamente com isso, com lei, ou regra, regulamento. E então nós precisamos sempre olhar o contexto e ver de que lei está se falando ali na Bíblia. E nós vamos ver alguns textos agora. Estou com a Bíblia aqui em mãos, você pode também, se tiver acesso à sua Bíblia, você pode conferir esses textos na tua Bíblia. É importante que você faça isso, né? Para que não fique nenhuma dúvida e para que o Espírito Santo também trabalhe no seu coração enquanto você faz esse estudo. E o primeiro texto que nós vamos
Ver, em Êxodo 24, verso 12. Nós vamos contrastar aqui, nestes próximos versos, a, a lei, então, que chamaríamos de lei de Moisés, e a lei de Deus, que é o próprio decálogo, a lei que Deus, que está ali em Êxodo 20. Começando com esse texto, nós podemos responder a seguinte pergunta: quem pronunciou os 10 mandamentos, então? Quem e onde os escreveu? Êxodo 24, verso 12. Estou abrindo minha Bíblia aqui, você pode também, se puder abrir a tua. Êxodo 24, verso 12. Note que Êxodo 24, o quarto capítulo após, ou o terceiro capítulo após, na verdade, né? O pronunciamento dos 10 mandamentos, né? Diz assim: então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e espera ali, e dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Então, Deus disse a Moisés: olha, sobe, espera ali, e eu te darei tábuas, as tábuas de pedra, onde foram escritos os mandamentos. E diz assim, que eu escrevi. Então, quem escreveu os 10 mandamentos? Foi o próprio Deus. Ele os escreveu nas tábuas de pedra. Depois, um pouquinho mais adiante, em Êxodo 31, 18, nós temos a confirmação da ordem que Deus tinha dado para Moisés. Sobe lá no monte que eu vou te dar. E depois, Deus então diz, capítulo 31, verso 18: quando o Senhor acabou de falar com Moisés no monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Então, quem escreveu os 10 mandamentos? Não foi Moisés. Quem escreveu os 10 mandamentos foi o próprio Deus. Né? E o verso deixa claro isso. Indo para Deuteronômio 4, versos 12 e 13, nós vamos encontrar mais uma confirmação. Deuteronômio 4, versos 12 e 13. Então o Senhor vos falou do meio do fogo. Vós ouvistes as palavras, mas além da voz não vistes figura nenhuma. Ele vos anunciou a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Interessante que o nome do livro, Deuteronômio, né, já dá uma ideia, um indicativo do assunto. Né? Deuteronômio depois, nomos é lei, né, mandamento. Então, lá em Deuteronômio, conta o momento em que Moisés ali, ele relembra, né, Deus confirma a aliança que fez com o seu povo, inclusive no capítulo 5 tem a repetição dos 10 mandamentos, né? E no capítulo 4 aqui Moisés diz ao povo, né, olha, o Senhor vos falou do meio do fogo. O povo de Israel teve a possibilidade de ouvir a voz de Deus pronunciando os 10 mandamentos lá naquele monte que fumegava, né? E de forma tão majestosa assim, Deus deu a sua lei, mostrando a importância dela. Agora vamos ver uma outra questão então. Onde foi colocada a lei de Deus? Nós vimos então que as outras leis Moisés as escreveu num rolo, enquanto que os 10 mandamentos Deus os escreveu em tábuas de pedra. E onde elas foram colocadas então? Deuteronômio capítulo 10, versos 4 e 5, dizem assim: então o Senhor escreveu nas tábuas, conforme a primeira escritura, os 10 mandamentos, que ele vos falara no dia da congregação, no monte, no meio do fogo. E o Senhor entregou-as a mim. Moisés está dizendo: desci do monte e depositei as tábuas na arca que fizera, e ali estão, como o Senhor me ordenou. Então, Moisés está falando aqui justamente daquele segundo momento em que Deus refaz as tábuas de pedra. Você pode notar que mesmo depois que o povo de Israel
teve aqui quebrou a aliança naquela idolatria, adorando ao bezerro, e quando Moisés desce do monte, ele lança as tábuas e as quebra ali no bezerro para mostrar, né, que eles tinham quebrado a aliança, né, com Deus. E depois então Deus, por sua misericórdia, refaz a aliança e entrega de novo. E novamente, quem escreve? Deus, né? Deus entrega as tábuas a Moisés e ele as deposita dentro da Arca da Aliança, no lugar que era chamado de Santíssimo ou Santo dos Santos, lá no santuário, mostrando que ela estava assim como base do governo de Deus sobre seu povo, né? A lei é a constituição de uma nação, de um país. Quando Deus então elege seu povo, quando Deus forma a nação israelita, Deus ali pronuncia as suas leis. E vamos ver por diferença então onde foram colocadas as outras leis. Deuteronômio 31, 24 a 26. Quando Moisés acabou de escrever todas as palavras desta lei, notem, teve uma parte da lei que Moisés escreveu, embora ela também fosse de origem divina, tá? Elas também deveriam ser consideradas com seriedade, mas a Bíblia mostra uma distinção entre essas leis, né? Primeiro em quem as pronuncia, quem as escreve, né? E onde elas são depositadas. E Moisés, então, verso 25, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor: tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ele esteja por testemunha contra ti. Você percebe? A lei do decálogo foi colocado dentro da arca. E o rolo que Moisés escreveu foi colocado ao lado da arca. Então nós vemos aqui uma distinção. Então, quando você ver alguém dizendo assim que a lei foi abolida ou que a lei foi cumprida na cruz, etc., você precisa saber assim, que lei? De que lei se está se falando? Então nós vemos aqui que há uma distinção, né, de importância pelas características com que ou pela forma com que essas leis foram transmitidas ao povo de Deus e como elas foram armazenadas também, né? Para confirmar mais uma vez a questão da lei, onde ela ficava, lá em Hebreus capítulo 9, versos 3 e 4, o apóstolo Paulo faz uma referência, né, à lei de Deus. Hebreus 9, versos 3 e 4. Paulo diz assim: depois do segundo véu, estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha o altar de ouro do incenso e a arca da aliança toda coberta de ouro, na qual estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha brotado e as tábuas da aliança. Então aqui Paulo revela que depois, além das tábuas da aliança, dentro da arca, né, ficavam ali a vara de Arão que tinha brotado, mostrando a escolha de Deus do sacerdócio, naquela prova que foi feita ali para comprovar o sacerdócio na família de Arão, e também o maná, um exemplar do maná, mostrando ali a maneira como Deus sustentou seu povo durante todo aquele tempo no deserto, né? Então nós vemos Paulo confirmando o que estava dentro da arca, né? Enquanto que, conforme vimos o texto, as outras leis foram colocadas ao lado da arca, né? E para terminarmos essa parte hoje, depois nós vamos continuar esse estudo, né, mostrando a perpetuidade da lei do decálogo, né, e mostrando que outras leis eram transitórias, ou seja, que tinham uma finalidade, que tinham um prazo específico.
Mas eu gostaria que você então soubesse, né, nesse estudo, que Deus nos deu a sua lei, o Decálogo. E eu o convido a ler depois com calma, com reflexão, Êxodo capítulo 20, porque você vai ver ali os princípios do caráter de Deus e que devem reger a minha vida e a sua. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua bondade, ao nos dar a tua palavra. Obrigado, Senhor, por este momento que tivemos aqui e pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a ser obedientes à tua lei, com a certeza de que o Senhor a deu para o nosso bem, para servir de parâmetro para a nossa conduta, para que possamos, Senhor, ter um caráter semelhante ao teu e também, Senhor, para regular as nossas relações, nossa relação contigo e também nosso relacionamento com o nosso próximo. E esta lei foi resumida por Jesus, justamente no amor a ti e no amor ao nosso próximo. Pedimos que o Senhor continue nos abençoando em nome de Jesus. Amém. Obrigado por estar esses momentos conosco. Que Deus te abençoe.